Bom, estamos hoje na nossa última lição. Estamos fechando esse ciclo de estudos e encerramos hoje com conceitos bem importantes para a fé cristã. O conceito de morte, de justificação. E eu queria trazer esse assunto não com uma perspectiva pesada, mas como o Evangelho traz luz àquilo que para nós é uma experiência que será vivenciada por todo ser humano. Nós, naturalmente, no mesmo processo biológico, naquilo que nós aprendemos lá na infância, né? Nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos e morremos. Faz parte da biologia humana caminhar para isso. Algumas pessoas encaram a morte com muito medo, com muita atenção, com muito pesar. E algumas pessoas, com algum jargão evangélico, dizem, não, a morte para mim está tudo bem, eu nem ligo para isso. Mas, na verdade, todos nós estamos vivendo com uma perspectiva de vida. Né? Todos nós temos impulsos que servem para garantir a nossa vida, para proteger a nossa vida. Né? Sobrevivência é o que nós falamos. Nós vivemos para continuar e prosseguir a vida. Ninguém vive aqui para morrer. E é por isso que o Evangelho é a melhor proposta para a vida, porque essa é a grande realidade do Evangelho. É a boa notícia de que nós temos vida e vida em abundância. E essa abundância é ininterrupta, porque, como o próprio Jesus diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A nossa expectativa e a expectativa do cristão é apenas vida e vida eterna. Bom, eu queria pensar com vocês, eu queria analisar com vocês alguns textos bíblicos que falam sobre essa temática que faz parte das nossas doutrinas básicas. Então, o que é a morte, como encaramos a morte e como isso começou. A gente vê isso muito claramente com esse projeto, né, com essa ideia de morte, começando lá após a queda. Então, Deus anuncia, né, que se o casal comesse do fruto, eles morreriam. Essa morte ela não é experimentada fisicamente, ela é experimentada numa interrupção daquele pleno reconhecimento de Deus como Deus, e eles são entregues ao bem e o mal ali. O que Paulo, mais para frente, ali na sua carta aos Romanos, fala que ele define essa realidade como o salário do pecado é a morte. E a contraposição para esse salário, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, contraposição de morte e vida no Evangelho estão voltados para essa interrupção de um relacionamento perfeito com Deus. E é por isso que nós cremos que há somente salvação em Cristo Jesus, porque quando falamos de salvação, estamos falando de um relacionamento com Deus, estamos falando de uma vida que jorra para a vida eterna e que satisfaz o Senhor a partir do sacrifício de Jesus. Mas existe também algumas perspectivas bíblicas sobre a morte física. Então, por exemplo, quando nós lemos lá o livro de Tiago, a carta de Tiago, no capítulo 4, você pode abrir comigo, por gentileza, a partir do verso 13, Tiago fala o seguinte: prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazer. O que Tiago está aqui trazendo para nós, o que é importante e pode acrescentar à nossa vida. Eu falei que existem talvez dois tipos de formas de encarar essa morte física. Uma forma muito temerosa e outra forma um pouco despretensiosa, um pouco relaxada demais. Tiago está aqui concluindo e tentando dar aqui um norte para o nosso pensamento. E o pensamento é o seguinte: a vida realmente é passageira. Essa é uma realidade. A morte física é uma realidade. O tempo de despedida, ele sempre se aproxima. A gente está sempre caminhando para isso. Agora, o mais importante do que falar sobre a morte ou tentar conjecturar sobre o dia da morte é nós nos concentrarmos no que estamos fazendo enquanto estamos vivos.
E é por isso que a expectativa do Evangelho e a ordem do Evangelho é sempre de vida. E aí Tiago diz, olha, a gente não deve ficar só projetando como se a gente dominasse a nossa vida, ignorando que ela é passageira como uma névoa. O que a gente deve se concentrar, e aqui como ele termina esse texto, é lembre-se de que é pecado saber o que deve fazer e não fazê-lo. Ou seja, assim como Jesus diz no Sermão do Monte, lá no capítulo 6 de Mateus, que basta a cada dia o seu mal, que a gente tem que labutar e trabalhar para aquele dia, sabendo e tendo uma consciência muito grande de que estamos fazendo aquilo que devemos fazer, fazendo bem feito, fazendo o que é produtivo, fazendo o que frutifica, dedicando-nos à vida de uma forma que frutifique. Esse é o lembrete de Tiago. Olha, a gente não fica nem projetando, a gente não fica ignorando, mas a gente fica concentrado na vida de uma forma que a gente aproveite toda a vida e todo o espaço que a gente tem para fazer aquilo que realmente é bom. E essa é a concentração que a nossa doutrina, que a nossa compreensão sobre a morte física deve trazer. Enquanto eu estou vivo, eu estou concentrado em fazer aquilo que o meu Senhor pede, em fazer aquilo que é bom, aquilo que é válido, aquilo que realmente vale a pena. Isso traz também a reflexão para nós não ficarmos somente projetando lucros futuros, vivendo sempre no futuro, ao invés de aproveitarmos e desfrutarmos daquilo que Deus nos dá agora. Por vezes nós estamos tão insatisfeitos agora porque ainda não alcançamos aquilo que o trabalho futuro potencialmente nos dará. E passamos a vida quase toda insatisfeitos, sem aproveitar os dias, e quando vem esses dias de lucro, quando as coisas que um dia foram sonho, elas chegam às nossas mãos, nós estamos cansados, nós estamos insatisfeitos, a vida passou e os dias não valeram a pena. Eu gosto muito de um conceito de vida que, como se eu pudesse aqui ilustrar, a gente às vezes ensina os nossos adolescentes a estudarem para passar de ano. Eu gosto da ideia de que, olha, estude porque esse conteúdo é válido para você, estude porque vale a pena conhecer isso agora. Passar de ano vai ser uma consequência, isso está lá no futuro, mas agora aprender a ler e escrever, aprender as operações matemáticas, aprender a história do mundo, aprender as ciências básicas é extremamente importante para que você compreenda a sua vida agora. Em vez de apontar somente para uma debilidade do futuro, como se só valesse a pena passar de ano, como se só valesse a pena passar no vestibular, vale a pena conhecer, vale a pena experienciar o período de namoro, de conhecimento, depois vale a pena conhecer e estar nas primeiras épocas do casamento, vale a pena vivenciar os primeiros passos dos filhos, não projetando os primeiros passos dos filhos só para que lá na frente ele seja um grande homem na sociedade, mas aproveitando quando ele ainda é pequeno. A gente projeta muito futuro e vive muito pouco no presente. A morte, ela é esse paradigma. Olha, eu não posso só projetar o futuro. Eu tenho que viver com toda a intensidade, com toda a paixão e com todo o amor, agora aproveitando para fazer aquilo que o Senhor me chamou a fazer. Agora, a morte traz um segundo panorama. O que acontece após isso? O que acontece após a morte? E aí eu gostaria de relembrar esse conceito cristão de salvação. Então, nós somos salvos dessa segunda morte, que seria a condenação eterna de estarmos distantes de Deus para sempre. E obtemos essa salvação única e exclusivamente pelo mérito de Jesus Cristo, não por méritos nossos. Então é por isso que uma doutrina batista, uma doutrina da nossa igreja é que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque geralmente eu defino isso, eu explico isso com uma frase simples. Eu não posso perder aquilo que eu não conseguiria ganhar. Então, eu não perco algo que eu nunca fiz alguma coisa para merecer. E a afirmação, ela tem uma base sólida naquilo que o próprio Jesus diz sobre as suas ovelhas. Então, se você puder abrir aí no Evangelho de João, no capítulo 10, os versos 27 e 28, eles nos garantem isso. Jesus diz o seguinte: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-los da mão de meu Pai. O meu Pai e eu somos um.
A garantia que nós temos não é uma garantia de vida após a morte dada por aquilo que fizemos. Essa garantia vem pela obra redentora de Jesus Cristo. Nós a alcançamos pela fé em Jesus Cristo. Então, quando nós pensamos em salvação, quando nós pensamos em justificação, e esse é a terminologia legal que Paulo dá em Romanos capítulo 5, e a gente vai ler esse texto já já, a ideia é exatamente essa. Olha, nós somos tratados justos mediante a fé em Jesus Cristo. E é por isso que é importante você abrir comigo lá em Romanos capítulo 5, que é o texto que é trazido como uma grande explosão da reforma protestante, em que Lutero se depara com esse texto e vê ali aquela venda da salvação pela Igreja Católica de sua época, e ele, através desse texto, ele exclama que não existe nenhuma outra salvação a não ser em Jesus Cristo. Então, Romanos capítulo 5, verso 1, diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Então, Paulo fecha essa ideia de salvação como uma atribuição à nossa fé a Jesus Cristo, garantindo essa segurança e essa alegria da participação na glória eterna. Diferente do conceito do Antigo Testamento de justos e ímpios, algo muito vinculado, o justo, aquele que obedecia à lei, e ao ímpio, aquele que dizia não a Deus, eu não quero saber de Deus, eu não quero aceitar ali a lei de Deus, fica muito claro para nós que essa herança que nós recebemos, ela é não uma garantia, não garantida pelas nossas decisões, mas garantida pela fé em Jesus Cristo. É muito importante a gente abrir o parênteses aqui, porque por vezes as pessoas dizem que essa fala parece dar permissividade para o pecado. Mas aqui, obviamente, fica muito claro que a partir do momento que somos regenerados pela graça, que somos tornados justos pela graça de Deus, isso é confirmado mediante uma vida graciosa, uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. E por isso a gente não precisa falar dessa legalidade, dessa necessidade de uma vida coerente com o Evangelho, porque isso já fica subentendido. É muito legal que quando Jesus está ali se despedindo dos seus discípulos, né, no momento final ali, após o lava-pés, pelo menos João coloca nessa posição, essa conversa, no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus diz o seguinte: não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. É nesse texto aqui que, após a pergunta de Tomé, Tomé fala assim: olha, eu não sei qual é o caminho. E aí Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus está trazendo para nós aqui, que também tem a ver com esse contexto de morte? Existe uma perspectiva futura de morada celestial, mas existe uma promessa de que ele sempre vai estar conosco. Ele repete essa promessa em Mateus capítulo 28, quando já ressurreto encontra com os discípulos, mas aqui fica implícito o seguinte: olha, eu sou o caminho, eu vou continuar sendo o caminho, eu serei sempre o caminho, mesmo se eu não estiver aqui, mesmo enquanto vocês ainda não vão para a moradia celestial, eu sou o caminho. Então, nesse espaço entre vida e morte, esse espaço entre vida temporal e vida eterna que nós estamos vivenciando aqui agora, o que eu faço enquanto espero? Eu vivo Cristo, eu sigo Cristo, eu tenho Ele como caminho. Eu não estou perdido, eu não estou sem respostas, eu não estou ainda procurando a vida. Eu achei a vida, eu tenho vida e a minha expectativa é só de vida. E é por isso que quando geralmente eu falo sobre esse assunto, eu falo de dois termos.
nós estamos vencendo a vida temporal para depois vivenciarmos a eternidade, a vida eterna. Então, tudo é vida, apesar da nossa temporalidade se esgotar aqui. Quando nós estamos em Cristo, a nossa expectativa é apenas de vida e vida em abundância, como eu falei. Eu gostaria de finalizar essa lição e, por isso, finalizar também essa sequência de estudos com um texto que eu gosto bastante. Nós estamos vivenciando esses dias de guerra e algumas pessoas apontam aí como final escatológico, as guerras de Israel, mas eu gosto muito do final do livro de Daniel, da profecia de Daniel, em que no finalzinho ali Daniel está conversando com o anjo e ele diz, olha, eu não entendi as visões. E aqui um parênteses importante. Se nem Daniel, que teve as visões, entendeu completamente aquilo que viu, é muito estranho que a gente tenha aí pastores ou pessoas com muito boa intenção dando a data do final dos tempos. Então, nem Daniel mesmo entendeu. E aí o anjo, né, que está ali conversando com Daniel, ele afirma algo que é o último versículo do livro de Daniel. Ele diz assim, quanto a você, siga seu caminho até o fim. Você descansará e no final dos dias se levantará para receber a sua herança. Nós não sabemos os nossos dias, nós não sabemos quando nossa vida temporal se encerra, nós não sabemos quando Cristo retorna, nós não temos essa compreensão e não temos esse controle. Graças a Deus por isso, porque seria uma ansiedade danada ter a data final da nossa vida. Então, para que a gente tenha expectativa de vida, a gente não sabe. E o conselho de Deus para Daniel aqui é siga o seu caminho até o fim. O mesmo Daniel que foi fiel e temente ao Senhor nos tempos de Nabucodonosor, o mesmo Daniel que foi fiel ao Senhor nos tempos de Belsazar, é convidado por Deus a seguir o seu caminho, agora aqui na realidade do Império Persa. Meu convite e o convite de Deus para nós é esse. Nós não sabemos os nossos dias, nós não entendemos direito as visões, os tempos, não sabemos discernir o fim, mas o que nós sabemos é o seguinte, olha, eu posso seguir o meu caminho até o final porque eu tenho esse caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Eu posso fazer o que é bom, como o Tiago diz, aproveitando o tempo que eu tenho, porque eu estou nesse caminho que é Jesus Cristo. Que você tenha segurança da vida eterna em Jesus, que você dependa exclusivamente dele, que você aproveite a vida abundante que é em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.